Olá, tudo bem? Dando continuidade ao que o engenheiro precisa saber, na aula de hoje vamos falar sobre a mudança física do cimento atual. Se você, por acaso, não assistiu a aula anterior, que foi a mudança química, é importante você assistir, porque hoje nós vamos fazer um fechamento do que aconteceu com a associação da mudança química com a mudança física do cimento atual, que propiciou um concreto com muito mais tendência a fissurar. Ok? Agora, antes de começar a falar sobre a mudança física do cimento, nós vamos falar sobre a superfície específica. É importante a gente entender o que é superfície específica, porque é o termo técnico que nós vamos falar para a mudança física do cimento, tá? Então, imagine que você tem um cubo com um lado de 30 centímetros. Se a gente for calcular a área dessa face do cubo, nós temos que é uma área de 900 centímetros quadrados. Se a gente somar a área das 6 faces do cubo, nós teremos 5.400 centímetros quadrados. Agora, se a gente pega esse cubo e divide em 8 cubos menores com o lado de 15 centímetros, nós temos que a face de um cubo é igual ao quê? A área é igual a 225 centímetros quadrados. Se a gente soma as 6 faces de um cubo, nós temos 1.350 centímetros quadrados. E se a gente soma os 8 cubos, nós temos uma área dos 8 cubos de 10.800 centímetros quadrados. Agora você imagine que esse primeiro cubo tenha 1 quilo. Se a gente partiu ele em 8 cubos, 20 cubos, 50 cubos, a soma de todos os cubos vai dar o quê? 1 quilo. Então, o que é a superfície específica? A superfície específica é a área dividido por uma unidade de peso. Ou seja, a superfície específica de um cubo individualizado com o lado de 30 centímetros é de 5.400 centímetros quadrados por quilo. E já a superfície específica dos 8 cubos, ou seja, de uma mesma quantidade de peso, mas com a área maior, ou seja, será de superfície específica de 10.800 centímetros por quilo. Então você vê que a superfície específica é área dividido por peso. Então quando a gente chega no cimento, o que aconteceu? Se a gente pega a superfície específica do cimento, se a gente traça um gráfico, nós vemos o quê? Que a relação entre diâmetro é uma relação entre o diâmetro em micrômetros e a superfície específica. Então, o cimento da década de 30 tinha uma superfície específica de 190 metros quadrados por quilo. Para facilitar, vamos juntar 200 metros quadrados por quilo, tá? O cimento da década de 30. Já o cimento atual, ele tem em torno de 400 metros quadrados por quilo. Então você vê que é uma superfície específica o dobro de 30. E o que é que isso faz? Isso faz com que o cimento fique mais reativo, né? Então o cimento fica mais reativo e ele reage mais rápido e a resistência inicial mais alta. É por isso que o cimento Ari, né, o CP5 Ari, ele tem 500 metros quadrados por quilo. Por quê? Porque ele é mais reativo ainda. Então vamos entender por que essa reatividade aumenta, tá? Então, trazendo para cá, você perceba que o diâmetro do cimento de 30, que tinha uma superfície específica de 200 metros quadrados por quilo, chega em torno a 10 micrômetros. E o diâmetro do cimento normal de hoje em dia, que é de 400 metros quadrados por quilo, chega a 5 micrômetros. Então você vê que quando a gente tinha o cimento anterior, nós tínhamos uma superfície específica, e o nosso cimento atual, nós temos uma superfície específica muito maior. Agora, o que é que isso acarreta? Por que é que o cimento fica mais reativo? Porque se a gente for analisar a penetração da ação da água no grão de cimento, nós sabemos o quê? Então, os dados são que no primeiro dia, na primeira 24 horas do primeiro dia da mesmo, né, a água penetra 0,5 micrômetros no grão do cimento. Na primeira semana, 2 micrômetros. E no primeiro mês, 4 micrômetros. Então, se a gente pegar o diâmetro do grão de cimento de 1930 e o diâmetro do cimento do grão de hoje, nós vemos que nas primeiras 24 horas do cimento antigo, ele tinha o quê? 5% hidratado. E já o cimento atual, 10%. Na primeira semana, 20% e 40%. E no primeiro mês, 40% e 80%. Então você percebe que, por isso que o cimento antigo, ele tinha uma resistência inicial bem menor e tinha muito ganho de resistência, não só pelo fato da superfície específica, como nós vimos no vídeo da aula anterior, porque tinha muito mais silicato de cálcio, que tem uma reação menor. Então, se você tinha o silicato de cálcio, que já tem uma reação de hidratação menor, somado à superfície específica maior, você tinha realmente um cimento que ele tinha baixa resistência inicial, tá certo? E hoje em dia nós temos o cimento com muito mais silicato tricálcico, como vocês viram na aula anterior, e com a superfície específica muito maior, ele tem uma reatividade, o silicato tricálcico reage muito mais rápido, e além de tudo, o grão de cimento é muito menor. Então você percebe
percebe que a hidratação é muito mais rápida no cimento atual. Não quer dizer que todos aqueles 20% ou todos aqueles 60% vai se hidratar. Mas a gente sabe que muito daqueles 20% vai se hidratar e muito mais ainda daqueles 60% do cimento antigo vai hidratar. Agora veja, por que será que não aumentou mais ainda de 500 metros quadrados por quilo? Por que não continuou aumentando a superfície específica? Se a gente analisar aqui esse quadro, superfície específica do cimento versus resistência do cimento, nós vemos que há um dia, claro, você vai aumentando a superfície específica, você vai aumentando a reatividade e a resistência inicial vai aumentando. Então, há 3 dias, há 7 dias e há 28 dias. Mas quando você percebe aqui há 28 dias, a partir de 500 metros quadrados por quilo, não tem nenhum ganho de resistência. Então, não tem sentido você moer mais o cimento para aumentar mais ainda a superfície específica, se você não vai ter mais nenhum ganho de resistência lá na frente, tá? Então, parou nos 500 metros quadrados por quilo. Não vai continuar essa saga de aumentar a superfície específica do nosso cimento. Então, veja, conclusão. A mudança física com o aumento da superfície específica fez com que o cimento atual fosse muito mais rapidamente hidratado, aumentando com essa mudança sua reatividade. Com o aumento da reatividade, o calor de hidratação ficou muito mais elevado, favorecendo o aparecimento de fissuras. Então veja, cimento antigo, menor superfície específica, menor reatividade. Baixa resistência inicial, muito menor calor de hidratação. Cimento novo, maior superfície específica, maior reatividade. Alta resistência inicial, muito maior calor de hidratação. Tá? Então vamos ver aqui, só para a gente entender o que as modificações químicas e físicas do cimento e a fissura do concreto fez, né, no nosso concreto, né, e a fissuração do concreto. Então veja, imagine aqui um bloco de fundação, tá? Isso aqui eu peguei um dado do professor Eduardo Tomás, tá? Então veja, na década de 1958 a 1975, era utilizado o cimento CP1, que é o cimento puro, um cimento sem adições. Então esse cimento era utilizado CP1. E a relação silicato tricálcico e silicato dicálcico era de 2, tá? E também a superfície específica era de 320 metros quadrados por quilo. Então, com isso, o que acontecia? Entre 1958 e 1975, nós só tínhamos a armação na face inferior do bloco. E, apesar das grandes dimensões e de grande volume de concreto, os blocos de fundação não aqueciam nem fissuravam nas faces sem armadura. Então você percebe que na década de 30, você tinha um modo de fazer um concreto para o bloco de fundação. Porque você tinha um concreto que crescia muito demoradamente, então você tinha pouco calor de hidratação, você tinha pouca fissuração. Já que de 1975 a 82, continuou-se usando o cimento CP1, só que a relação silicato tricálcico dicálcico subiu de 2,4 a 2,6 e a superfície específica passou de 325 a 370. Então, com isso, começou a aparecer o quê? Fissuras nos blocos de concreto. Então, o concreto foi fissurando e de 1982 a 1992, o cimento continuou sendo o CP1, só que a relação silicato tricálcico e dicálcico passou para 2,6 e 3 e a superfície específica ficou em 370. Então, o que aconteceu? Com essa nova mudança do nosso cimento, com o aumento da superfície específica e também com o aumento da quantidade de silicato tricálcico, necessitou o quê? Armar todo o bloco de fundação. Então, os blocos de fundação, o bloco de fundação hoje é armado todo, porque devido à modificação química e física do cimento. Agora, de 1982 a 2010, deve continuar até hoje, não sei se não deve ter continuado a modificação, o cimento passou a ser o CP2. E a relação silicato tricálcico e dicálcico passou para 3 a 3,6 e a superfície específica chegou aos nossos 400, ou seja, 360 a 400. Então, mesmo com os nossos blocos armados, aparecem as fissuras. Então veja como é importante a gente começar a entender que essa modificação tem que também alterar o jeito que nós fazemos o concreto. Não adianta pegar aquele mestre que construiu na década de 50 não tem mais, mas na década de 80, na década de 90 e continuar fazendo a mesma coisa. Só que esse mestre, ele aprendeu com o mestre que executava na década de 60, na década de 50, que foi lá para trás. Então a gente tem que mudar o jeito de concretar para que a gente possa minimizar, mitigar as fissuras dos nossos blocos. Por quê? Porque agora o calor de hidratação dos blocos das edificações passou a ser uma preocupação não só em relação às fissuras de hidratação,
como a heteringita tardia, a formação da heteringita tardia. E lembre-se, se o seu concreto fissura e você tem agregados reativos, a água vai entrar e vai ter o quê? A expansão, a reação álcali agregado. Então veja como é importante a gente começar a entender o que é que o cimento faz nas nossas estruturas, para que a gente utilize esse material tão importante na nossa construção de forma adequada, para que a gente tenha cada vez menos fissura no nosso concreto. Então veja, conclusão da mudança químicas e físicas no cimento nas retrações do concreto. Então nós temos aqui relação silicato de cálcio e tricálcio, superfície específica, resistência inicial, calor de hidratação, tendência de fissuração. O concreto antigo, concreto atual. Então nós tínhamos, em relação silicato de cálcio e tricálcico, muito mais dicálcico do que tricálcico no antigo e muito mais tricálcico do que dicálcico. Então tem muito menos silicato de cálcio que reagia muito mais lentamente, como já falamos. Superfície específica baixa, superfície específica alta. Resistência inicial baixa, resistência inicial alta. Calor de hidratação baixo, calor de hidratação alto. Tendência à fissuração baixo, tendência à fissuração alto. Mas que fissuras são essas que aparecem no concreto devido a essas alterações químicas e físicas do concreto? São as famosas fissuras de retração. Porque quando o nosso concreto, se ele fosse livre, ele retraía sem ter nenhuma fissura. Mas só que ele tem obstáculos, ele tem resistência a essa retração. Então, se ele tem resistência à retração, começa a aparecer as fissuras. Tá? Então era isso que eu queria falar sobre as mudanças físicas e químicas do cimento, que fizeram com que o nosso concreto fosse muito mais reto, tem uma tendência muito maior à fissuração, ok? Agora, na próxima aula, nós vamos começar uma sequência das retrações do nosso concreto. E a primeira retração que nós vamos falar é exatamente as fissuras de retração plástica do nosso concreto. Então vamos para a próxima aula e vamos começar a entender essas fissuras para que, como eu falei, para que a gente possa fazer o nosso concreto de uma forma diferente, uma cura diferente, para que a gente cada vez mais possa mitigar as fissuras do nosso concreto, ok? Então aguardo você na próxima aula, um abraço e até lá.